Thiago Almada. Pra mim, puta merda. Eu não queria, viu, Karina? Mas o Thiago Almada vai ser contratado pelo Flamengo. Tomara que não deu certo, Lugol. Olha, o Pedro, desculpa, Pedro. Mas desculpa mesmo. Quando eu falei, desculpa, Pedro. Desculpa, tem que pedir perdão pro Pedro, porque olha... Fala, nação! A mídia palmeirense está assustada com a possibilidade de Thiago Almada estar surgindo no Mengão. Palmeirenses sabem que se o Flamengo contratar Thiago Almada, vai tapar um buraco que o Flamengo tem, que é um substituto pro Arrascaeta. Então fica comigo que esse vídeo tá muito bom. E no final também vai ter informação exclusiva aí do Vene em relação ao Wesley e tudo que tem acontecido após a lesão do jogador no amistoso pela seleção brasileira. E é claro que antes de dar play no conteúdo aqui, eu quero deixar os créditos para a galera da Turma do Amendoim e para o canal do Vene Casagrande. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai aqui no link da descrição. Quero muito like, você gostou dessa aberração da seleção brasileira? Ah, era só um amistoso. Já tem passador de pano aqui, viu, Karina? Os passadores de pano, viu? Ai, porque era só um treino, era só um amistoso. Já estão passando o paninho para essa aberração dessa seleção brasileira. Olha... E esse Igor, e por isso que eu falo, o Pedro caberia muito nessa seleção. O Pedro é muito mais jogador do que esse tanque de guerra sem as rodas, sem munição. O Igor, Karina, esse Igor Thiago é muito pior que o Pedro. E o Endrick, que a gente tanto falou, tem que ser titular dessa seleção. Esse pardal italiano, olha, seleção brasileira, não sei não, viu, Karina? Muito boa noite. Tá começando mais um pós-jogo. Vai deixando o like, tem informação, hein? Ó, informação de Thiago Almada no Flamengo, vou trazer aqui. E Danilo pode estar chegando no Palmeiras após a Copa do Mundo. Boa noite, Karina. Que aberração. Olha, eu não acredito nessa seleção brasileira, não. Eu não acredito. E você? Boa noite, Karina. O Igor Thiago, Lugol, eu entendo a convocação dele. Assim, ele perdeu uma chance concreta de gol, foi mal hoje no jogo. Mas, assim, ele é vice-artilheiro da Premier League. Então, assim, não convocá-lo, eu entendo a convocação dele por parte do Ancelotti. Agora, de fato, parece um trem desgovernado, né? Assim, perdeu hoje uma chance concreta que você fala, será que o cara está preparado para ser protagonista, uma referência no ataque do Brasil? Ao contrário do Endrick, né? Que é impressionante, entrou no segundo tempo. O Endrick, como sempre, né, Lugol, é um cara que tem estrela, tem protagonismo, ele é iluminado, tem personalidade. Para mim, é titular absoluto desse ataque da seleção brasileira. Ele não se afeta, né, por estar vestindo a camisa da seleção. Então, assim, Lugol, gostei mais do Brasil no segundo tempo. Acho que o Egito teve poucas chances aí de empate, depois que o Brasil fez o segundo gol. Mas o fato é que a seleção brasileira não me inspira tanta confiança, Lugol. Eu acho que falha muito, assim, o meio de campo não me passa confiança e não tem muita solidez na defesa também. André do céu, olha o que fazer com Igor Thiago, porque é da Premier League. Como o torcedor do futebol brasileiro porque tá na Premier League. É um bagre. Esse Igor Thiago é bagre. Eu falo com maior tranquilidade, André. Igor Thiago. É porque joga na Premier League. Aí o torcedor brasileiro... porque Premier League tem um monte de bagre, sim. Tem um monte de bagre na Premier League. E esse Igor Thiago é bagre. Pedro e Endrick são muito mais jogador que esse Igor Thiago, André. Comenta isso. Thiago, um tanque de guerra desgovernado, descendo a ladeira Porto Geral, sem freio, sem nada. Não, ele tem uma dificuldade. A hora que ele teve que trocar de pé, eu achei quase que ele cai, Lugol. A lerdeza de pensamento, ele é lerdo para pensar, lerdo para executar, grosso. É um jogador rebatedor. Lugol, não dá. Um centroavante desse... Aí, olha, essa semana eu tive... É que ainda bem que eu limpo bem meus ouvidos. Ouvi que lembra o Adriano Imperador. Lugol, o Adriano deve ter tomado umas 50 garrafas de cerveja quando ele ouviu isso. Porque que lembra o Adriano... Mas nem no branco do olho ele lembra o Adriano Imperador. Vocês estão malucos? Comparar essa aberração com o Adriano Imperador. Isso é uma aberração, Lugol. Isso é um trem que saiu dos trilhos e tá caindo ladeira abaixo. E comparar com o Adriano, com o Imperador. André, pelo amor de Deus. Vai lá, André. O Igor Thiago é vice-artilheiro da Premier League. Faz muito gol por lá. Mas, meu Deus do céu, gente. Mas, meu Deus do céu. Isso é que nem aquele... Isso é que nem aquele do Palmeiras, que era do Palmeiras, que tá no Botafogo lá, o Arthur Cabral. Porque o Arthur Cabral, jogador horroroso, André. Nossa senhora. Lugol, assim, cometer heresia de falar que ele é o estilo do Adriano. Pelo amor de Deus. Os caras estão de brincadeira.
Não, É cara que não jogou bola jogar. lá. São esses caras de internet que nunca jogaram bola na vida, agora querem dar palpite aí. Nunca jogaram bola, quer chamar Igor Thiago de jogador de bola. O Hendrick vai ser titular da seleção brasileira, André? Tem que ser, né? Lugó, assim, me desculpa, pelo que tem lá, tem que ser. Esse Igor Thiago, pelo amor de Deus. Pelo que tem lá, veio uma bola pro Hendrick. Gol. É impressionante. Uma bola que veio em condição, ele não pensou 30 segundos. A bola veio, ele virou o corpo e bateu, Lugó. Ele virou o corpo e bateu, sai da área, procura a falta, e ele faz o triângulo direitinho, ele suporta o zagueiro batendo nele por trás. Ele, Lugó, não tem. Esse Igor Thiago, a bola foge dele, a bola tem medo dele, Lugó. A bola tem medo do Igor Thiago, Lugó. Ele é inimigo da bola, esse Igor Thiago é inimigo da bola, André. Assusta. Quando ela vê ele, ela assusta, ela sai correndo, Lugó. Ele é horroroso, Lugó, horroroso. Olha, o Pedro, desculpa, Pedro, mas desculpa mesmo. Quando eu falei, desculpa, Pedro. Desculpa, tem que pedir perdão para o Pedro, porque olha, o Pedro não é 10% desengonçado do que esse cara é. O Pedro ainda é habilidoso, o Pedro dá uma bola de calcanhar, o Pedro dá uma puxeta, o Pedro sabe jogar. Esse cara não sabe jogar bola, Lugó. Ele joga rugby lá na Inglaterra, não joga futebol. Sou capaz de dizer que até o Yuri Alberto é melhor que esse Igor Thiago. Tá aí o corintiano, o Yuri Alberto melhor que Igor Thiago, André, concorda? É melhor. Nós vamos falar daqui a pouco de Palmeiras e Flamengo, e o Flamengo, de fato, vai fazer uma proposta por Thiago Almada, Karina. Flamengo que vai atrás do Thiago Almada, muito por conta para poder ter um substituto para o Arrascaeta, e é fato, gente, o Flamengo caiu de produção muito por conta da contusão do Arrascaeta, e o Flamengo identificou isso e vai fazer uma proposta por Thiago Almada, jogador do Atlético de Madrid. Informação do Pilhado tá aqui, não foi só o Pilhado que trouxe a informação, outras pessoas trouxeram, mas olha o que tá aqui, Karina. O Flamengo deve trazer Thiago Almada, jogador do Atlético de Madrid. Vamos acompanhar aqui, ó, vê se vocês estão ouvindo, ó. Que o Flamengo já definiu o seu camisa 10, que ele vai atrás na Europa no meio do ano e que o jogador é sul-americano. O Flamengo está conversando com o jogador e com o staff do jogador antes de conversar com o clube, mas o que muita gente anda falando aí nos bastidores é que esse jogador pode ser Thiago Almada, hein? O Almada, que jogou muito no Botafogo, voltou para a Europa, é alvo aí de alguns clubes brasileiros, o Palmeiras, inclusive, já foi atrás do Thiago Almada e pode ser o nome escolhido pelo Flamengo para ser o substituto do Arrascaeta, né? Porque o Carrascal foi uma baita decepção, um jogador que por enquanto não entregou nada no Flamengo, que já mostrou que não pode ser o substituto do Arrascaeta, então o Flamengo já tem um camisa 10 no radar, já está negociando, sul-americano que joga na Europa. E nos bastidores o burburinho é que pode ser Thiago Almada. Ou seja, o Flamengo vai atrás de um substituto para o Arrascaeta, algo que a torcida sempre pediu, mas também ainda precisa de um atacante. O Flamengo também precisa de um atacante, um jogador que faça gol para ser ali um substituto do Pedro. Um substituto do Arrascaeta, um substituto do Pedro. Tudo indica que o Flamengo também vai atrás de um atacante, ou seja, deve abrir os cofres aí na janela do meio do ano. Que o Flamengo já definiu o seu camisa 10. Thiago Almada deve ser o novo reforço do Flamengo. O Flamengo vai com tudo, mas deve vender alguns jogadores, porque o Flamengo não deve investir muito dinheiro. Porém, o Thiago Almada, que estava, parece que valendo 25 milhões de euros, hoje o valor do passe do Thiago Almada caiu para 17. Então, o que era 25 milhões de euros, hoje já cai para 17. Thiago Almada, André, seria um bom reforço para o Flamengo? Para mim, um ótimo reforço. E é o cara que o Flamengo não tem para substituir o Arrascaeta. O Flamengo caiu muito nas competições porque não teve um cara para substituir de Arrascaeta. Para mim, uma ótima contratação. Eu queria tanto Almada no Palmeiras, André, mas daqui a pouco vamos falar de Danilo, que deve vir para Thiago Almada, André. Ótimo reforço para o Flamengo, que vai com tudo para trazer o Almada, André. Vai lá. Não é bem com tudo, né? Tá quebrando os porquinhos para pegar as moedas, tá tentando vender o almoço para pagar a janta, não vai com tudo. Tá caçando dinheiro para poder comprar, Lugó. Não é? Vai com tudo como se tivesse dinheiro, como se tivesse pagou o De La Cruz à vista. Isso morreu, isso acabou. Você viu o que dá pagar a De La Cruz à vista? Gente, é a mesma coisa do Palmeiras. O Palmeiras tá com 36 milhões de déficit.
36 milhões de déficit, Lugó. Ninguém fala nada, tá todo mundo quieto. E o Palmeiras precisando vender jogador. Então, assim, as responsabilidades de contratações milionárias vão refletir agora. Vai ter, se o Flamengo tivesse tão bem, ele não ia ter dificuldade de contratar um jogador de 17 milhões de euros, né? Então, isso aí. assim, excelente, Lugó. Para o Flamengo é o melhor dos mundos contratar o Thiago Almada. Mesmo porque não se sabe o Arrascaeta, com toda a contusão, como que vai ser. O Arrascaeta tem um declínio físico evidente que tem um declínio físico. Eu não sei se o Arrascaeta vai jogar a Copa do Mundo. Teve um problema na panturrilha. Deixa a informação. Informação do Arrascaeta. O Arrascaeta não foi cortado, inclusive hoje. A informação é que o preparador físico do Flamengo foi chamado para a seleção uruguaia para tratar do Arrascaeta. Então, o Arrascaeta estava sendo tratado pela seleção uruguaia e hoje, André, informação. Hoje, o preparador físico do Flamengo foi chamado para participar da seleção uruguaia para recuperar o Arrascaeta para a Copa do Mundo. Informação hoje como é que é? Esqueci o nome do cara. Vou lembrar daqui a pouco. Vai lá. Isso é uma vergonha, Lugó. Tira o Piquerez de lá, pelo amor de Deus. Estão pedindo para o preparador físico do Flamengo ir para lá e o Piquerez está lá, Lugó. Quem que vai preparar o Piquerez? O Piquerez teve uma contusão séria, uma operação no tornozelo, Lugó. Pelo amor de Deus. É uma incompetência. A seleção uruguaia está passando um atestado de incompetente, Lugó. De incompetente. Então o Palmeiras tem que mandar também dele para cuidar do Piquerez. Lugó e André estão corrigindo aqui no chat que não é o preparador. Quem foi enviado foi o fisioterapeuta do Flamengo. Fisioterapeuta. Assim, boa, fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Tem que mandar o do Palmeiras para cuidar do Piquerez. Estou preocupado. Agora eu fiquei preocupado. Agora eu estou preocupado. Perfeito, fisioterapeuta. Fisioterapeuta, isso mesmo. Concorda, Lugó? Você está mandando o fisioterapeuta do Flamengo para cuidar do Arrascaeta, tem que mandar o do Palmeiras para cuidar do Piquerez, né? Meu Deus. O Rogério Moraes mandou aqui, moram em São Paulo. Tamo junto, Lugó. Flamengo vai trazer Thiago Almada. Para mim, puta merda. Eu não queria, viu, Karina? Mas o Thiago Almada vai ser contratado pelo Flamengo. Eu acho que eles vão investir muito no Thiago Almada, Karina. Eu acho que vai. Lugó, eles não têm nenhum jogador que faça sombra, que seja substituto do Arrascaeta. E tá provado, mais que provado, que a ausência do Arrascaeta causa aí um prejuízo técnico ao time do Flamengo que não tem reparação. E o Almada, a gente sabe, é um excelente meia. O Paquetá, mas não, é diferente. Paquetá não é o homem diferente? 42 milhões de euros? Ele não é o meia. Eu não considero o Paquetá o meia. Pelo amor de Deus. Eu não acho, não. Eu acho que o Almada seria uma grande contratação no gol. É um meio atacante, aí sim, boa visão de jogo, excelente finalizador, tem bom passe. Para mim, o Almada seria uma excelente contratação para o Flamengo. Tomara que não deu certo, Lugó, porque assim, aí sim, eles teriam um jogador que faria substituição à altura ao Arrascaeta, porque hoje eles não têm. E agora, por falar em responsabilidade, o Ancelotti, pelo visto, assumiu a responsabilidade de um erro, na minha concepção, na convocação, porque ele agora parece que ele está corrigindo a rota, digamos assim. O Wesley cortado, a seleção brasileira divulgou que o atleta foi reavaliado nesse domingo pela comissão médica da seleção brasileira e submetido a exame de imagem. A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. A CBF lamenta a lesão. O Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerada parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial. Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Ederson, que se integrará à delegação já nessa segunda-feira nos Estados Unidos. O cara estava num casamento ontem à noite, isso é sério, tá? Acordou com a notícia que está convocado para disputar uma Copa do Mundo. O que pensa o Ancelotti em relação a isso? Antes, o Flamengo comentou num post do Wesley: quem acompanha o seu dia a dia sabe o quanto você trabalhou para chegar até aqui. A oportunidade da seleção brasileira foi reflexo do seu futebol e da sua dedicação. Essa lesão é um capítulo triste, mas não define a sua história. O Flamengo e a nação abraçam você nesse momento. Cabeça erguida, tamo junto, Wesley, o seu futuro é brilhante. Bom, vamos lá, o Flamengo ainda tem percentual em caso de venda futura de Wesley pela Roma. E óbvio que se ele disputasse a Copa do Mundo, ainda mais sendo titular como ele iria ser, ele iria se valorizar e a tendência é que ele fosse negociado no futuro próximo lá na Europa. E aí o Flamengo poderia ganhar com isso. Com o corte do Wesley, infelizmente, essa chance de ser negociado diminui drasticamente. Bom, o que pensa o Ancelotti? Vou falar o que eu acho. Acho que o que ele pensou, cara, eu preciso de mais um jogador no meio de campo.
Nessa ausência do Wesley e os outros 2 laterais da lateral direita, Vitinho e PH, que eu posso chamar, nenhum dos 2 tem a qualidade ofensiva que o Wesley tem, ou seja, não vão me entregar aquilo que eu desejaria do Wesley. Então eu vou corrigir uma rota aqui. Vou chamar mais um jogador no meio de campo, um jogador de qualidade. O Ederson tem muita qualidade, joga muita bola. E aí o que ele pensa? Ele vai botar Ibanez ou Danilo na lateral direita e o Fabinho, que é volante, também faz a lateral direita. Ele se destacou no Mônaco em 2016, tudo bem, 10 anos atrás, mas jogou nessa posição no Mônaco com Leonardo Jardim, hoje treinador do Flamengo, jogando na lateral direita. Então ele aloca o Fabinho para ser o reserva na lateral direita e traz o Ederson para fazer algo que nenhum jogador está conseguindo fazer nesse momento. Pelo menos é a visão que eu tenho dessa convocação do Ederson. Vamos esperar a explicação do treinador, é óbvio que ele vai explicar os motivos disso, mas para mim foi isso que o Ancelotti pensou. O Thiago Almada é um craque e tem apavorado aí os bastidores do mundo do futebol. Os palmeirenses, inclusive, que tem uma certa rivalidade aí, entre aspas, com o Flamengo, por conta de ser o time que está disputando sempre diretamente o título com o Flamengo, está torcendo muito para que essa negociação não aconteça, porque sabem sim que Thiago Almada é um excelente substituto para o Flamengo, já que o Carrascal não deu muito certo. O Carrascal foi um tiro ali que, na verdade, foi um tiro na culatra, né? Carrascal é um jogador que aparentemente não está preparado ainda, é um jogador muito imaturo e toma decisões muito erradas. E o Flamengo não tá podendo manter jogadores assim no elenco, porque o Flamengo é um time que sempre tá disputando títulos, né? Tá aí um exemplo muito claro pra gente, 3 jogos muito importantes no qual o Carrascal foi expulso e prejudicou muito o Flamengo. Mas diz aí, torcedor, você concorda com essa contratação? Você acha que Thiago Almada é a cara do Flamengo, é o substituto ideal pro Arrascaeta, ou você tem outro nome aí que se encaixa melhor no nosso Mengão? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto.